Exemplos. Nós temos o modelo Cascata, o modelo RUP, XP, Scrum, a gente tem outros, iterativo incremental, prototipagem, tá? Que são outros processos de desenvolvimento. Beleza, então quais são as atividades elementares de um processo de desenvolvimento? Ou seja, aquelas que a gente não tem como retirar, não é possível que a gente não deixe de fazer. Mesmo que a gente tente não fazer, a gente vai fazer elas, tá? Que é a licitação e análise de requisitos, projeto, implementação, testes e implantação. Ok? Então, quais são as atividades mínimas? A gente tem que definir o que a gente vai fazer, certo? Não tem como começar a programar, tá? A gente vai programar o quê? A gente tem que descobrir o que a gente vai programar, né? Que programa que a gente vai fazer. Então, essa definição e entender o problema que a gente vai tentar resolver se chama licitação e análise de requisitos. Tá? Depois disso, a gente vai projetar, ou seja, modelar uma solução, que é o projeto. A gente vai construir, ou seja, desenvolver o software. Essa etapa pode se chamar implementação, codificação e desenvolvimento, tá? É toda a mesma coisa. A gente vai verificar se o que foi construído funciona, né? Não adianta a gente fazer uma calculadora que não funciona, por exemplo. E instalar o software no cliente. Né? Pegar o arquivo do software que vocês criaram e colocar no cliente. Se for um software web, tem que pegar esse arquivo e colocar, ou vários arquivos, e colocar na web, né? Colocar em um servidor disponível na internet. Por fim, corrigir e adicionar funcionalidades quando necessário. Beleza? Adicionar novas funcionalidades ou corrigir as funcionalidades se tiver algum erro, né? Ou deixar melhor. Ok? Deixa eu ver se eu tapei alguma coisa. Não. Durante essa disciplina, vão ser enfatizadas as seguintes atividades. Licitação e análise de requisitos. Ou seja, a gente vai... essa disciplina se chama análise e modelagem de sistemas, né? Então, ela compreende basicamente a licitação e análise de requisitos, o projeto e um pouquinho da implementação. A gente vai ver como que o projeto se transforma em código-fonte em algumas partes. Okay? Testes, implantação e manutenção, eu vou citar apenas que existem, mas existem técnicas de testes para implantação e para manutenção específicas sobre elas, mas que não vão ser abordadas nessa disciplina. Na verdade, essas técnicas especificamente não vai ser abordadas em nenhuma disciplina do ensino médio, tá? Isso aqui seria mais para graduação, com certeza graduação teria, tá? Beleza, então, primeira atividade, licitação e análise de requisitos. A análise, né, a licitação e análise, a gente pode dividir em duas partes, levantamento de requisitos e análise de requisitos. E a gente vai ter também, para a gente saber mas o que é requisito mesmo? A gente vai ter os requisitos funcionais, não funcionais e normativos, tá? Já vamos falar sobre eles. Então, a especificação e análise de requisitos podem ser divididos em duas etapas, levantamento de requisitos ou licitação de requisitos e análise de requisitos, beleza. A atividade de levantamento de requisitos ou elicitação de requisitos, ela corresponde à etapa de compreensão do problema relacionado ao desenvolvimento de software. Então, vamos lá. Vem uma empresa, vem o Baclise e pediu um software para eles, né? Para o controle do mercado. Ok, mas a gente vai ter que conversar com as pessoas que trabalham no Baclise, com os nossos clientes ou usuários, para que a gente consiga entender quais etapas que a gente tem da venda deles ou do estoque, enfim, o que a gente precisa fazer especificamente para o que eles querem que o software faça para eles, né? Eles querem só um sistema só para controle de venda só o PD venda, só o controle de vendas do mercado. Ok. Mas eles querem um sistema para o controle do estoque e não da venda. Ok. Então, a gente tem que identificar aquilo que eles vão querer que a gente faça e aquilo que o sistema não precisa fazer. Beleza? A gente precisa levantar esses requisitos e também compreender. Beleza, eles querem que a gente faça a venda dos produtos no caixa, beleza. Tá, mas como que é feita uma venda? Como que é feita uma nota fiscal? Como que é feita a comunicação do computador com o aparelhinho lá que emite a nota fiscal? Hoje em dia, como que é feita a comunicação da venda com a Receita Federal? Que hoje em dia precisa, toda venda que é feita com nota fiscal é mandado para a Receita Federal. Tá, então a gente precisa, essa parte a gente precisa compreender, né?
Não é só levantar requisito, só é só botar no papel. A gente precisa compreender como que se dá o processo de venda nesse exemplo, né? Ou seja, a equipe junto com o cliente vão tentar levantar e definir as necessidades dos futuros usuários. Beleza, quem é que vai utilizar esse sistema? Ah, vai ser a caixa lá do backlist. Ok. O que ela precisa que o sistema faça? Que quando passar no código de barra, leia o código de barra e passe no sistema. No sistema para ele buscar o produto e adicionar na nota fiscal. Beleza, o que mais? Ela precisa que tenha uma tecla para abrir o caixa, sabe? Aquela parte que sai o dinheiro. Quando eu falo caixa, é onde que fica o dinheiro mesmo, tá? Para ela poder dar o troco. Beleza, então tem que adicionar mais uma funcionalidade de abrir o caixa para poder dar o dinheiro. Essas necessidades que são levantadas, elas são chamadas de requisitos, ok? Beleza, então, que bicho é esse? Um requisito, ele é uma condição ou capacidade que deve ser alcançada ou possuída por um sistema ou um desses componentes para satisfazer um contrato, padrão ou outros documentos formalmente impostos. Então vocês vão lá, tem que registrar a venda dos produtos. Isso é um requisito, porque isso é uma capacidade que o sistema que vai ser construído tem que ter para satisfazer um contrato. Depois tem que ser feito um contrato dizendo, tem que fazer, o sistema deve realizar a venda de produtos. Ok? Basicamente isso é um requisito. É o que ele vai fazer ou o que ele tem que ter. Por exemplo, no fazer ele tem que realizar a venda. Beleza. O que ele tem que ter? Por exemplo, ele tem que ser rápido, ou melhor, ele não deve ser lento. Ok, como que a gente vai garantir como é que a gente pode colocar isso como sendo um requisito? Toda tela não deve demorar mais do que 1 segundo para abrir. Se demorar mais de 1 segundo, então ela é considerado lento. Logo, a gente tem um parâmetro, né, no qual a gente pode seguir para definir o que é lento e o que é rápido. E isso é uma capacidade que o sistema, uma condição que ele tem que ter uma capacidade para satisfazer esse contrato, né? Então, isso é também um requisito. Um requisito ele deve ser extraído do domínio do problema, ou seja, ele deve ser relevante para a construção do sistema de software. O que eu quero dizer com isso? Mesma questão do backlist, vamos se atentar aqui. O backlist ele tem que comprar os produtos do fornecedor, ele tem que colocar os produtos em estoque, organizar o estoque, tem que colocar do estoque para a prateleira, fazer a etiquetação, apesar que eles não etiquetam, né? O preço é na gôndola mesmo ali. E depois fazer a venda desses produtos. Beleza. Okay? Isso é tudo que o backlist faz. O que o sistema vai fazer? O sistema eu só quero que ele registre a venda. Não me importa para o sistema de quem que ele comprou, como que foi a compra, onde que está armazenado, não importa. Só quero que venda, ou seja, que somente registre a venda para gerar nota fiscal. Beleza. Nesse exemplo, então, a gente tem o domínio da informação. O que eu quero dizer? Tipo, o que poderia ser uma informação? O céu é azul. Isso é uma informação. Essa informação é relevante? Não, para o sistema não é. Então existe o domínio da informação. O céu é azul, o mate amargo, sei lá. Hoje é dia 24 que eu estou gravando, entendeu? Tem informação, qualquer tipo de informação, tá? Aí tem o domínio da informação útil ao cliente. Que tipo de informação que pode ser útil ao cliente? Nesse caso o backlist, ele precisa saber que quem vende o hortifruti para eles é o fornecedor João, tá? Isso é uma informação importante para o cliente. O backlist nesse exemplo é outra informação. O funcionário João, o funcionário Pedro, ele é, sei lá, ele é açougueiro e recebe tanto por mês, tá? Essa informação também é útil para o backlist.
Mas pergunto, essas duas informações são úteis para o sistema, para ele poder registrar a venda? Por enquanto não, nenhuma dessas informações é útil para o sistema. Que tipo de informação é útil para o sistema? Qual é o preço de venda do sabão em pó? Isso é importante saber, porque afinal de contas, se a gente tem que vender esse produto, para poder vender e gerar nota, a gente tem que saber o preço de cada produto. Logo, essa informação é relevante. Então, a gente precisa, quando a gente for construir o sistema, a gente tem que pegar os requisitos a partir do domínio do problema, que são as informações que são úteis para o sistema. Beleza? Saber se que o Backlinks abre às 8 horas, para esse sistema aqui de registro de vendas, não faz diferença. Tá? Na verdade, faria diferença com uma coisa chamada leitura Y e redução Z. Tá? Por exemplo, essas informações são úteis para um sistema de caixa, né? Porque existe o conceito de abrir caixa e fechar caixa. Tá? Esse conceito, por exemplo, é importante para o sistema, que é uma informação, mas não necessariamente vai ser útil para outro tipo de sistema. Então, há várias... Ok, a gente precisa entender o que o cliente quer para a gente poder fazer o software que ele precisa. Lindo. De que forma que a gente faz isso? Há várias formas de a gente conseguir identificar isso. Há várias maneiras técnicas de se entender e descobrir o que o sistema deve fazer. Será que eu fiquei na frente? Porque a minha câmera está pode ser que esteja na frente aqui, tá? Não tá. Não ficou na frente ainda. Quais técnicas a gente vai ter, que existem, pode ter até outras, né? Para a gente tentar levantar requisitos, né? Leitura de livros de referência e documentos. Por exemplo, a gente vai fazer um software de contabilidade. Uma coisa que é muito importante que a gente vai ter que ler é legislação contábil brasileira. Por quê? Porque todo o regramento está em cima da lei. Documentos de contabilidade, como que funciona. Sei lá, por exemplo, a gente vai fazer um software de engenharia civil, sei lá, para calcular quanto que uma viga pode suportar de peso. Para a gente saber quanto que uma viga suporta de peso, a gente vai precisar saber essas informações de provavelmente algum livro de engenharia civil. Daí, se o livro eu não sei, mas são documentos que são importantes nesse contexto, né? Através da observação do ambiente do usuário, então, sei lá, voltando ao Backlinks, a gente precisa fazer o software do caixa do Backlinks, daqui a pouco a gente vai lá e vê como que eles fazem a venda no momento atual, para verificar como que eles realizam a venda, para ver o que o sistema pode fazer para auxiliar eles, né? Entrevista com o usuário, que é o básico, né? Ir lá e perguntar. Tanto para... Não só um usuário, pode ser com vários, tá? Pode ser entrevista também com especialistas de domínio, que não são necessariamente as pessoas que trabalham no Backlinks, tá? Já vou especificar isso direitinho quando a gente falar sobre eles. E a gente pode ter também reutilização de análises anteriores. Então, daqui a pouco a gente fez um software por Rispoli. Então, a gente pode reutilizar essa análise que a gente fez por Rispoli e aproveitar para o Backlinks. Vamos dizer que a gente já tenha feito um software parecido com esse para o Rispoli, né? E também comparação com sistemas existentes no mesmo domínio. Já existe algum software que faz isso o que a gente vai desenvolver? Provavelmente sim, tá? Hoje em dia existe software para tudo. Então, provavelmente já existe o software que vocês vão construir, talvez não exatamente para que satisfaça o cliente de vocês. Então, vocês vão ter que analisar esse sistema, mas vocês vão fazer para aquele cliente que está contratando a empresa de vocês, né? Além da elaboração de cenários, o que seria isso? Descrever, tipo, um cliente é como se fosse a gente chama de caso de uso, que a gente vai ver que isso faz parte do diagrama dos casos de uso expandidos. Um cliente chega com 3 produtos para comprar, né? Ou seja, o Backlinks vai ter que vender esses 3 produtos. Então, o que vai acontecer? O caixa
a pessoa, né, que está no caixa vai pegar cada produto, vai passar no código de barras, o sistema vai ler o código de barras de cada produto, vai adicionar na nota fiscal, depois o caixa vai finalizar a venda, o sistema vai finalizar a venda, vai pegar as informações da nota fiscal, vai mandar para a Receita Federal e vai imprimir uma nota fiscal. Tá? Ou seja, isso é uma historinha, né? Um cenáriozinho de exemplo da utilização do sistema no mundo real, ou seja, naquele caso em que ele ia ser utilizado. Então a gente pode ter vários cenários. Um cenário para venda de um produto só, de 3 produtos, um cenário com venda de parcelamento, um cenário de venda de pagamento à vista, um cenário de venda de pagamento com cheque, um cenário de cancelamento de nota que acontece, ou um cenário de cancelamento de produto. O cara comprou, passou o produto, mas passou a mais, quantidade a mais, ou passou um produto que ele não quer mais, então daí tem que tirar aquele produto da nota. Como que faz isso? Entendeu? É esse tipo de coisa. Esses são cenários. Então vamos lá, leitura de documentos. É feita a leitura de documentos da empresa relacionados ao domínio do problema. Então, no caso, nesse caso de venda de produtos, talvez teria que ler a questão de como que faz para da comunicação do sistema de vocês com a Receita Federal, que tem que fazer. Nós vamos ver outro exemplo do software aquele da contabilidade. Vocês vão ter que ler documentos da legislação quanto da própria empresa. Daqui a pouco a empresa faz o seguinte, ela utiliza um formulário de cadastro de clientes, ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele formulário de cadastro de cliente, que provavelmente seja em papel, desse exemplo, né? Que informações que a empresa utiliza? Tem que informar. Tem o nome do cara, endereço, telefone, CEP, CPF, RG. E essas informações, então, elas são úteis. Então, logo, a gente vai ter que colocar essas informações no nosso sistema também. Beleza? Provavelmente, né? Se for o caso. Tudo tem que ser relacionado ao domínio do problema, né? Tem que entender se as informações que estão ali vão ser úteis para o sistema. Isso ajuda, essa leitura ajuda a fazer abstrações, ou seja, extrair aquelas informações das úteis das não úteis. Ajuda no vocabulário da aplicação, tipo, que nem essa questão do fechamento de caixa. Existe leitura Y e redução Z. Isso daí são conceitos de fechamento de caixa. O que isso significa? Pois é, então daí numa leitura dos documentos daria para verificar, daria para se apropriar desses termos, né? Ou vamos lá, quando eu trabalhava em Sobradinho, eu trabalhava numa empresa que tinha sistema para posto de gasolina. Existe um conceito no posto de gasolina que eles têm que fazer todo dia, que é a aferição, tá? Aferição, o significado da palavra aferição é medir, tá? Mas no contexto de posto de gasolina, aferição é um cara tem que ir lá com um pedaço de pau grande lá e medir o quanto que tem de gasolina ou álcool no tanque que fica embaixo, né? Que cavam embaixo do posto, né? O tanque, para verificar algumas coisas, tipo se não contém vazamento, ou seja, não tem uma quantidade de gasolina menos do que deveria ter, se não tem vazamento, ou mesmo se não roubaram a gasolina, daqui a pouco abriram o tanque dali e roubaram a gasolina. E também ele tem que informar esse valor pro governo, se não me engano, para daqui a pouco, tu vendeu, tu tava com o tanque cheio, o tanque do posto tava cheio, com 500 litros, tá? Na verdade, sei lá, não, que seja 5.000 litros. Tu vendeu 1.000 litros, aí tu mede lá e tu tem 1.000 e... Tu tem 4.000, teria que dar 4.000, né? 5.000 menos 1.000, 4.000. Mas tá marcando 4.200. Opa, surgiu esses 200 da onde? Você procriou gasolina dentro do tanque? Não, né? Então daqui a pouco os caras estão adulterando, estão adicionando, estão colocando álcool, estão colocando algum outro coisa ali para aumentar a gasolina, né? Então, enfim. Então esse conceito, por exemplo, de aferição teria que ser adicionado
no sistema, caso esse sistema fosse, né, para um posto de gasolina. Quais são as vantagens de uma leitura de documentos? Normalmente as empresas têm bastante documentos que elas têm que, normalmente fins jurídicos, né? Mas vamos lá, se a empresa ela não tem nenhum software, ela tem que guardar todas as informações dela em papel, provavelmente, né? Então tu vai ter acesso fácil a esse volume de papel. É só ir lá na empresa, pegar os papéis que tu precisa e já era, para te entender o problema. Qual que é a desvantagem? A informação que daqui a pouco tu precisa para desenvolver o sistema vai estar espalhada. Então, não vai ter um papelzinho só do tipo, aqui são as informações do sistema. Não, daqui a pouco vai precisar olhar em um monte de papel para ver onde que a informação que tu precisa vai estar contida, né? E, por consequência, como a gente tem muito volume de informação, vai ter um volume grande de trabalho também. Pode ter, né? Depende. Depende se tem muito documento, depende se os documentos estão organizados também, né? A minha câmera não está na frente? Não. Beleza. Etnografia. Ué, o que está acontecendo aqui? Acho que eu cortei demais. Só um pouquinho, gente. Então, etnografia. Os sistemas de software eles não existem isoladamente. Ou seja, eles vão existir num contexto de uma empresa, certo? Eles vão ser utilizados em um contexto social e organizacional. Vão ser pessoas que vão utilizar e uma empresa vai utilizar ele. Ou seja, vão ter pessoas que vão fazer procedimentos de uma forma, outras pessoas fazem procedimentos de outra forma. Elas trabalham de formas diferentes. Apesar de daqui a pouco elas estarem ocupando a mesma posição, nesse exemplo ali de caixa, daqui a pouco uma pessoa pode fazer de forma diferente de outra. Tá? E tudo isso dentro de uma organização. Ou seja, a gente tem que verificar como que há essa comunicação de informações entre as pessoas e a empresa, né? Como se dá esse registro, enfim. E a partir disso, os requisitos podem ser derivados ou restringidos desse contexto. Então, dado isso, o que a gente pode fazer para identificar esses requisitos? A gente pode utilizar da etnografia. O que é a etnografia? Ela é uma técnica de observação que pode ser utilizada para compreender os processos operacionais. Vocês talvez não conheçam a palavra em si, mas vocês já viram falar ou vocês já viram na TV o pessoal tipo, antropologistas vão lá numa tribo indígena para observar os caras e entender um pouco da cultura deles. Esse procedimento de ir lá ver como que funciona a tribo se chama etnografia, tá? Então, no contexto de desenvolvimento de software, a etnografia para nós é um desenvolvedor, uma pessoa da nossa empresa, vai lá na empresa do cliente e fica lá observando os índios, entre aspas, né, as pessoas daquela empresa, para verificar como que eles trabalham. Beleza? Então, frequentemente, as pessoas têm dificuldade de expressar os detalhes do seu trabalho. Tipo, quando daqui a pouco vocês vão fazer uma entrevista com o usuário, né, com o caixa desse sistema ali do Backlist. Beleza, ela vai dizer, eu passo os produtos, depois eu anoto e faço isso, faço aquilo. Mas daqui a pouco tu vai ver lá, tu vai lá na empresa e ver como que ela trabalha realmente, tu vê que ela faz essa anotação só depois que o cliente foi embora, ou ou ela verifica antes de passar os produtos, ela faz tal atividade. Então daqui a pouco ela, apesar de eu não ter falado isso, ela faz isso todo dia. Então isso é uma coisa que poderia ser verificada, pode ser vista, né? Se fosse lá, se tivesse alguém lá no ambiente de trabalho para ver como que ela trabalha. Ou seja, vai pegar esses detalhes que ela esqueceu de comentar ou era óbvio que tinha que ter. Então, as pessoas entendem o próprio trabalho, mas elas não compreendem. Além disso, né, elas entendem o que elas têm que fazer. Tipo, o caixa tem que passar os produtos e vender, beleza.
mas elas não compreendem necessariamente a sua relação com os outros na organização. Beleza. Eu estou passando as vendas aqui. O que vai impactar lá no estoque? Quando chegar numa quantidade muito baixa de sabão em pó, o sistema tem que avisar para comprar mais sabão em pó. Daqui a pouco a pessoa em si ela não percebe isso, mas é uma coisa que a gente verificaria utilizando da etnografia. A gente verifica, quando acontece tal coisa, vai lá e acontece outra coisa. Talvez a pessoa que está executando ela não saiba, mas vai ter reflexos no restante da organização. A etnografia ela é particularmente eficaz para descobrir dois tipos de requisitos. Os requisitos de como as pessoas trabalham, ou seja, o que ela faz de fato, e não de como elas deveriam trabalhar. Daqui a pouco no papel está escrito lá, no caixa, quando você estiver no caixa, você tem que passar produto, anotar a quantidade, anotar o preço total e colocar os produtos na sacola. Beleza. Aí tu vai ver como é de fato. De fato, lá ela anota, coloca os produtos, mas ela não coloca no saco lá os produtos, né? Ela não embala os produtos pro cliente. Aí quando tu vai ver o porquê, é porque não tem mais saco, a gente não utiliza mais isso. Entendeu? Daqui a pouco a própria documentação não tá, o que deveria ser realizado não está sendo realizado. Então a etnografia identifica esse tipo de coisa, né? Porque afinal de contas a pessoa vai estar lá vendo o que a pessoa faz ou não. Outro tipo de requisito que a gente consegue descobrir é requisito de cooperação e conhecimento das atividades das outras pessoas. A gente consegue perceber a inter-relação entre as atividades das pessoas. Quando falta troco, a caixa vai e pede para outra caixa para trocar dinheiro. Então daqui a pouco isso não ia ser percebido simplesmente numa entrevista. Entendeu? Aí, numa etnografia, tu conseguiria descobrir essa relação entre as pessoas dentro da organização. Entrevistas. Bom, entrevista é outra técnica que é mais utilizada, né? Os usuários são questionados sobre o sistema que será desenvolvido. Então eles perguntam, ok, o que tu faz, como que tu faz, qual é o passo a passo que tu realiza as tuas atividades para a gente poder, né, te ajudar. Os requisitos vão surgir a partir das respostas e as entrevistas podem ser fechadas, no sentido que tu faz um questionário e a pessoa responde. O questionário não precisa ser necessariamente escrito, tá? Vocês podem fazer um questionário antes, no caderno mesmo, e daí vocês vão lá na empresa e começam a perguntar e vocês mesmos vão anotando as respostas. Pode ser assim também. E as entrevistas podem ser abertas também, que daí não exige nenhum questionário, tu vai lá e vai perguntando. Geralmente são utilizadas ambas abordagens em conjunto. Então, eu vou fazer alguma linha guia aqui para guiar a entrevista, mas se a pessoa começar a falar de alguma outra coisa que eu vejo que o assunto é importante também para o sistema, eu vou conversando, eu fujo do questionário, eu vou perguntando mais para saber aqueles detalhes, né? Entrevistas totalmente abertas normalmente não funcionam bem, tá? Porque normalmente as pessoas divagam, cara. Os caras vão cair em jogo de futebol. A pessoa que trabalha comigo não faz nada. Outra pessoa é chata. Eu não aguento o tal cliente. Então, isso acontece, tá? Entrevistas são boas para ter uma compreensão global sobre o que os usuários fazem, tá? Ele deve fazer isso, isso, isso e aquilo. De forma global, são boas as entrevistas. Mas pode ser difícil elicitar através das entrevistas, pode ser difícil levantar requisitos, porque os especialistas eles vão usar terminologias e jargões específicos para o domínio, que nem aquela questão do posto de gasolina. A gente vai fazer aferição. Aí tu fica pensando, que diabo é aferição? Ele vai medir, tá, beleza, ele vai medir o quê? O tamanho do tanque de gasolina? Vai fazer o quê? Como assim, jargão? Ou daqui a pouco passa um jargão que a pessoa nem percebe. Agora eu não me lembro de nenhum exemplo, mas daqui a pouco a pessoa diz, eu vou fechar o caixa. Ok, vai fechar o caixa. Daqui a pouco, o que passa daqui a pouco na mente do analista? Ela vai pegar uma caixa e vai fechar. Não, quando a gente diz fechar caixa, significa esse procedimento.
Ah, entendeu? Daqui a pouco essas terminologias e jargões, daqui a pouco passam despercebido pelo licitador, né? A pessoa que vai estar entrevistando, não precisa ser necessariamente um analista de sistemas. O conhecimento do domínio, ele é tão familiar aos usuários que eles têm dificuldade de explicá-lo, ou é tão fundamental que eles nem o mencionam. Sei lá, voltando àquela questão vamos fazer um sistema para o pessoal da engenharia civil. Tem que calcular se uma viga suporta tal peso, beleza. Aí eles dizem, para te calcular isso, tu vai precisar essa e essa forma, beleza. Mas, tipo, quando vocês vão ver, vocês vão utilizar aquelas fórmulas e não funciona. Tipo, como é que não funciona? Mas tu usou essa fórmula fundamental antes aqui para poder gerar esses valores aqui? Não gerei. Pois é. Por que eles não falaram? Porque é tão fundamental para eles a existência dessa outra fórmula, por exemplo, que eles não vão nem mencionar, entendeu? É a mesma coisa de dizer, eu vou pegar o carro e vou sair. Tu verificou se tem gasolina? Claro que tem que verificar. Como é que eu vou pegar o carro e sair se não tem gasolina? Entendeu? É tão fundamental que passa despercebido nessa analogia solta que eu soltei aqui, né? Que daí a gente volta naquele problema, né? Como que o cliente explicou, como que o líder do projeto entendeu, como que o analista planejou. Então, a gente começa a ter esses problemas de comunicação, tá? E pode ver aqui, daqui a pouco, as pessoas, elas falaram absolutamente o que foi perguntado, elas responderam aquilo que foi perguntado e, mesmo assim, vai haver um problema de comunicação. Acontece, tá? Entrevistadores eficazes vão ter duas características. Eles vão estar abertos a novas ideias e vão estimular o entrevistado a participar de discussões com a questão cenário-alvo. Então, tipo, daqui a pouco a pessoa que já entrevistou já tinha feito algum tipo de entrevista com, sei lá, ela já fez para o History, tá? Então ela já tem uma ideia de como que funciona o caixa, uma venda de produtos do History, por exemplo. Mas daqui a pouco o Backlinks usa algum outro método de venda. Se o entrevistador não tiver aberto a esse outro método de venda, daqui a pouco ele começa a cortar o usuário, tipo, não, eu já sei como é que funciona, não, eu já sei como é que funciona, não, eu já sei como é que funciona. Tem certeza que tu sabe como é que o Backlinks funciona? Daqui a pouco eles fazem de uma forma diferente que poderia ser melhor, inclusive. Tá? E também vão estimular o entrevistado a participar de discussões com questão cenário-alvo. Então, tipo, ele vai levantar umas historinhas. Tipo, imagine que chegou um cliente tal assim, com tal os produtos, como que tu faz? Mas e se o cara tem cheque? Mas e se o cara vai parcelar? Mas e se o cartão não tiver fundo, não passar o cartão? Então, esse tipo de coisa. Aí o entrevistado vai ter que ir respondendo com o conhecimento que ele tem, porque é justamente isso que a gente está tentando extrair esse conhecimento para tentar entender, para que o software faça aquilo que deve ser feito, né? Para atender o cliente. As informações, elas suplementam outras informações de outras fontes. Isso é importante, tá? Tipo, eu vou fazer entrevista. Tá, mas vai fazer só entrevista? Tu não pode fazer entrevista e leitura de documentos, e etnografia, e verificar sistemas semelhantes? Então, utilize a entrevista em conjunto com outra técnica, tá? Cenários. As pessoas geralmente acham mais fácil de se relacionar com exemplos do que com descrições abstratas. Isso é bom, é bem verdade. Os cenários eles podem ser úteis para adicionar detalhes a uma descrição geral de requisitos. Um cenário pode incluir uma descrição do que o sistema e os usuários esperam quando um cenário se iniciar, que cenário é as historinhas, tá? Tipo, chegou tal pessoa assim, com tais produtos, e ela vai pagar dessa forma. Como que vai funcionar? Aí ele vai descrevendo. Mas e se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? Ou dou um cenário muito específico. Chega uma pessoa que quer pagar fiado. O que acontece? Chega uma pessoa que ela quer comprar uma quantidade absurda de tal produto. O que acontece? Existe algum tipo de desconto por produto ou desconto na nota? Entendeu? Então a gente vai fazendo esses cenários, né? Vai fazendo essas historinhas para ver se a pessoa, que ela se encaixa, para ver o que ela vai responder, né? Para extrair detalhes
de como que funciona o serviço dela. Então o cenário pode incluir uma descrição do que o sistema e os usuários esperam quando o cenário se iniciar, uma descrição do fluxo normal de eventos, tipo, ó, chegou uma pessoa e vai levar esse produto, o que tu faz? Tá? E vai pagar à vista, com dinheiro. O que tu faz? Beleza. Pode ter uma descrição também do que pode dar errado e como isso é tratado. Ah, eu cheguei lá, a pessoa chegou lá e passou que na questão lá, um cartão, não passou o cartão, tá? Não tinha dinheiro na conta. O que é feito? O que acontece? E também informações sobre outras atividades que podem acontecer ao mesmo tempo. Putz, sei lá, a pessoa passou os produtos e viu que não tinha dinheiro, ficou com vergonha e saiu correndo. O que tu vai fazer? Vai cancelar nota? Vai cancelar produto por produto? Ou você pegou um produto e saiu correndo, roubou na cara dura. E aí, o que acontece? Tu vai ter que cancelar o produto, cancela a nota, tu vai ter que dar baixa daquele produto? Além de uma descrição do estado do sistema quando o cenário acaba. Então, tipo, a gente, nesse caso aqui, depois que... Aqui é o caso do roubo. A pessoa roubou. Beleza. O que tu vai fazer? Tu vai dar baixa ou tu vai fazer tipo uma venda? Isso acontece bastante. O pessoal, quando para colocar roubo, dizer que tal quantidade do produto foi roubado, eles fazem uma venda daquele produto para um cliente roubo, entendeu? Aí, porque afinal de contas você vai ter que pagar o imposto de qualquer forma, aí tem forma que tem que ser isso que acontece, né? Beleza? Então a gente viu aqui alguns exemplos de levantamento de requisitos, de como fazer. Tem a comparação com sistemas existentes, né, que é basicamente pegar um sistema semelhante, ver o que tem de informações nele e ver aquilo que dá para aproveitar ou não. Análise de requisitos. Requisitos, beleza, a gente vai aqui agora para requisitos. Eu vim falando de requisitos. O que são, né? Na verdade, eu já falei. Mas a gente tem tipos de requisitos diferentes. Nessa fase, então, nessa fase de análise, é criado um documento de requisitos. Meu Deus, é um documento, é um TCC que eu tenho que fazer. Não, documento de requisitos é uma lista de requisitos. Pode ser feito num pedaço de papel à mão, pode ser feito no Word, se quiser, de qualquer forma, tá? O que é importante? Ter ele documentado e não se perder ele, né? E que o cliente concorde com esses requisitos, beleza? E é bom que se tem algum tipo de formalismo, vai que não se acertem, ou tipo, mas eu não pedi isso, eu pedi aquilo. Então é bom ter documentado o mínimo possível para poder se defender, vamos dizer assim, né? Mas não só para se defender, a ideia dos requisitos aqui é listar aquilo que o sistema tem que fazer para a gente poder desenvolver, tá? É isso para isso que a gente tem que criar os requisitos. Então ele vai servir para definir o que o sistema deve fazer. Também vai definir o escopo, ou seja, vai definir tudo que o sistema vai fazer daquilo que ele não vai fazer. Isso é importante. No caso do Backlist, o sistema vai realizar a venda dos produtos. Uma coisa que ele não vai fazer. O sistema não vai... por exemplo, o sistema não vai fazer o controle de estoque. Okay? Vamos dizer que a gente não importe o estoque daquele produto para esse sistema de venda. Mas tem que ficar claro, né? Tem que estar no escopo e dizer o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer. Eu não vou controlar estoque, eu não vou controlar quem são os fornecedores, eu não vou controlar a folha de pagamento dos funcionários, eu não vou controlar... etc, etc. É bem importante. Uma das coisas tão importantes quanto definir o que tem que fazer é definir aquilo que não vai fazer, tá? Lembre-se, tudo isso vai ser pago e o cliente, daqui a pouco na mente do cliente, ele acha que tu tem que fazer isso, porque é óbvio que tinha que ter. Mas daqui a pouco tem que dizer lá que tu não vai fazer. Claro que tudo isso em comum acordo, né? Tudo tem preço também. Então daqui a pouco, se o cliente quer aquilo... Tipo, ele quer o controle de estoque, bom, então o preço vai aumentar também, né? Os requisitos, eles devem ser ordenados em função do seu grau de prioridade. Lembre-se disso, você tem que priorizar aquilo que for importante. O que é importante aqui do sistema de vendas? Que os produtos sejam vendidos. É importante saber o nome do caixa para vender? Cara, seria legal, mas não é tão importante. Eu primeiro tenho que
tá vendendo para depois saber nome de caixa. Tá? Os requisitos eles podem ser classificados como requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos normativos. Tá? Vamos lá, requisitos funcionais. Eles vão definir as funcionalidades do sistema. Ah, capaz. Então, vai definir as funcionalidades do sistema. Por exemplo, sistema para o IF. Cadastrar aluno, cadastrar professor, cadastrar horário, cadastrar disciplina, lançar nota, lançar presença, lançar tópico de aula, fazer o upload de arquivo, entendeu? Isso são tudo funcionalidades que um sistema vai ter. Exemplos. Bom, o sistema deve permitir que cada professor realize o lançamento de notas das turmas nas quais lecionou. O sistema deve permitir que um aluno realize sua matrícula nas disciplinas oferecidas em um semestre letivo. Os coordenadores da escola devem poder obter o número de aprovações, reprovações e trocamentos em cada disciplina oferecida em um determinado período. Cadastrar alunos, realizar login, então, manter disciplinas, tudo isso são requisitos, tá? Eles estão escritos de formas diferentes, mas eles são exatamente a mesma coisa, são todos requisitos funcionais. Por quê? Eles definem o que o sistema deve permitir fazer ou fazer, ok? Esses são os requisitos funcionais, é isso. É dizer tudo aquilo que ele tem que fazer, funcionalidade. De requisitos não funcionais. Eles vão declarar as características de qualidade que o sistema deve possuir e que estão relacionadas às suas funcionalidades. Como assim? A página principal deve ser carregada em menos de 4 segundos em uma conexão de 1 megabit por segundo. O que eu quero dizer com isso? O requisito é, o sistema deve ser rápido ou deve carregar rápido. Isso aqui é um requisito não funcional. Por quê? Porque ele não reflete a funcionalidade do sistema. É apenas uma característica, isso é uma característica que o sistema tem que ter, tem que possuir. Ou seja, ele tem que ser rápido. O que significa ser rápido? Significa que ele tem que carregar em menos de 4 segundos e uma conexão de 1 megabit por segundo. O sistema deve funcionar em sistemas Android, iOS e iPhone e Windows Phone. Isso significa que ele tem que ser multiplataforma. É uma característica que ele tem que possuir, não é uma funcionalidade, não é algo que ele tem que fazer ou permitir que o usuário faça. As senhas devem ser armazenadas criptografadas com criptografia SHA-512. Ou seja, isso aqui é uma questão de segurança. O sistema deve ser seguro, beleza. Como é que eu faço para aumentar a segurança? Eu vou criptografar senhas, beleza. São requisitos não funcionais. E a gente vai ter os requisitos normativos, que são restrições impostas no desenvolvimento do sistema. Isso são especificamente, normalmente, regras de negócio da empresa, do tipo, o valor total de um pedido é igual à soma dos totais dos itens do pedido acrescido de 10% da taxa de entrega. Então, isso, para essa empresa, tem que ter 10% da taxa de entrega relacionado ao valor total da nota. Ok. Um professor só pode estar lecionando disciplinas aos quais esteja habilitado. Por exemplo, eu não posso dar matemática. Por quê? Porque eu não sou habilitado para matemática. Para o sistema, isso não faria diferença. Eu poderia criar um sistema em que eu daria aula de matemática. Para o sistema não vai fazer diferença. Mas é a regra de negócio da empresa, é isso? Então eu vou ter que adicionar essa característica no sistema para não permitir esse tipo de coisa. Tá? O número máximo de alunos por turma é igual a 35. Novamente, para o sistema não vai fazer diferença quantos são. A não ser que eu crie, como isso é uma regra, no caso específico do IF, o sistema tem que implementar essa regra. Ele não vai poder permitir que tenha mais de 35 alunos por turma. No caso, vocês têm 37, né? Mas a gente tem exceções. No caso, é porque vocês... era melhor do que abrir 2 turmas. Tá? Essa é uma regra... Não foi implementada essa regra ainda no SIGA. As senhas devem ter no mínimo 6 caracteres entre números e letras e devem ser atualizadas a cada 3 meses. Daqui a pouco isso é uma regra da instituição para troca de senha daqui a pouco do SIGA, entendeu? Não é, mas imagina aí que fosse. Tá, teria que ser implementada essa regra. Professor, quando eu for fazer meus requisitos para o TCC, sim, vocês vão ter que fazer requisitos para o TCC. Eu tenho que me preocupar o que é funcional ou não funcional? Cara, não.
vocês vão ter que descrever lá no TCC, sim, diferença dos funcionais para os não funcionais, tá? Mas não se quebre a cabeça com isso. Se preocupem em levantar os requisitos e não em classificar eles, beleza? Pelo menos na primeira vez. Análise. Então agora a gente vai ver a verificação e a validação dos requisitos. Então é feito um estudo detalhado dos requisitos levantados. Então beleza, a gente levantou requisitos. Esses requisitos fazem sentido? Aí, a partir desses requisitos, vão ser construídos modelos para representar o sistema a ser reconstruído. Tá? Bom, beleza, a gente vai ter que fazer um cadastro de alunos. Beleza, então a gente vai ter que ter um conceito de aluno no sistema. Ok, como que eu faço para gravar ele? Eu vou gravar no banco de dados, beleza. Então, eu vou precisar de uma tabela. Então, depois os modelos eles vão ser verificados e validados. Ou seja, eu vou verificar se o modelo faz sentido e... eu vou verificar, se o modelo está feito corretamente e se ele faz sentido. Na verificação, são analisados se os modelos estão em conformidade com os requisitos definidos, ou seja, estou construindo o software corretamente. E na validação, tenta-se assegurar que as necessidades do cliente estão sendo atendidas. Ou seja, estou construindo o software que o cliente precisa. São questões diferentes. Daqui a pouco pode acontecer isso. Apesar de a gente fazer todos os levantamentos, a gente pode daqui a pouco começar a desviar. Tá? Tudo isso sobre licitação e análise de requisitos. Projeto. Então, na análise, se busca o que deve ser feito. No projeto, determina-se como o sistema funcionará para atender esses requisitos. Beleza, a gente viu que tem que cadastrar aluno. Como que a gente vai fazer para cadastrar aluno? Beleza, a gente tem que ter uma forma de gravar no banco, a gente vai precisar ter a tela para cadastrar aluno, a gente vai ter que ter uma tela para deletar aluno, para editar aluno, para listar os alunos, entendeu? Então, alguns aspectos que podem ser considerados nessa fase. A arquitetura física do sistema, ou seja, onde que ficam os arquivos, o que tem dentro de cada arquivo, onde que pasta fica, como está organizada essas pastas. Padrão de interface gráfica. A gente vai utilizar o Bootstrap, que é um framework visual. Vocês vão ver isso no terceiro ano, provavelmente. Ou o Bootstrap ou o Materialize. Tá? A gente vai utilizar esses frameworks para auxiliar a gente e eles têm um padrão de interface gráfica, beleza? Opa, apertei End aqui, só um pouquinho. Outro aspecto a ser considerado, um algoritmo específico, beleza. Eu vou fazer um sistema de ordenação sei lá, eu vou deixar em ordem alfabética uma lista de alunos, tá? Qual algoritmo que eu posso utilizar? Eu posso utilizar um insertion sort, eu posso utilizar um bubble sort, eu posso utilizar um selection sort, que isso são algoritmos específicos de ordenamento, tá? Então daqui a pouco eu escolho um desses algoritmos para utilizar. Definindo também qual vai ser o gerenciador do banco de dados. A gente vai usar MySQL, a gente vai usar MariaDB, a gente vai usar Postgres, a gente vai usar DB2, a gente vai usar o Oracle, a gente vai usar MongoDB, vamos usar, sei lá, algum outro, Cassandra, vamos usar SQLite, enfim. Tá? Então a fase de projeto consiste em duas atividades principais. No projeto da arquitetura, que é um projeto de alto nível, tá? O que quero dizer com isso? Que a gente vai definir as características principais do projeto, do software, tá? Que consiste em distribuir as classes relacionadas em subsistemas e componentes. E a gente vai ter o projeto detalhado, que daí já é um projeto de baixo nível, que são modeladas as colaborações entre as classes com o objetivo de realizar as funcionalidades, tá? Daí a gente vai ter um mais geralzão e um baixo nível que a gente vai mostrar como que funciona a funcionalidade em si. Embora as fases de análise e projeto são ensinadas separadamente, durante o desenvolvimento não há essa distinção clara. Então aqui na disciplina eu vou ensinar para vocês, a gente vai fazer análise, depois a gente vai fazer o projeto. Na vida real vai ser o seguinte, vocês vão lá no cliente, vocês vão fazer uma entrevista, vocês vão voltar para a empresa, vocês vão já fazer o projeto daquilo que ele falou, vocês já vão até daqui a pouco começar a desenvolver alguma coisa, aí amanhã vocês vão lá, entrevistam o cara de novo, vê que aquilo que vocês construíram daqui a pouco não era exatamente aquilo,
vão voltar, vão refazer o projeto. Refazer o projeto não, vocês vão melhorar aquilo que vocês fizeram, vão continuar implementando e vocês vão daqui a pouco, daqui a um mês, conversar com o cliente de novo e confirmar que aquilo que vocês fizeram está mais ou menos correto, ver que tem mais coisa para fazer, projetar, tentar resolver como que faz e assim por diante, tá? Enquanto isso, terminou uma funcionalidade, tá? Vamos testar, ver se ela funciona. Mas tem entrevista ainda. Ok, não tem problema, tá? Na vida real, a distinção entre análise e projeto não é tão separada aqui. Claro que para ensinar aqui o que é cada um, ok, eu tenho que ensinar como que faz cada um, mas em si, na vida real não é assim, tá? Depois do projeto, a implementação. Nessa fase de implementação, o sistema é codificado. E é isso. Pode ser utilizado várias linguagens de programação diferentes. Novamente, aqui, para o ML não faz diferença qual a linguagem de programação, desde que tu utilize orientação a objetos, de preferência. Até tem como fazer mais ou menos sem orientação a objetos. É isso, testes. Testar e verificar se o sistema foi especificado, faz aquilo que foi especificado na análise do projeto. Tá? Eu defini que eu tenho que cadastrar aluno. Está cadastrando aluno? Deixa eu testar. Testei, está funcionando? Beleza. São realizados normalmente os testes de unidade, integração e de sistema, que vocês veriam isso numa graduação, tá? Que são partes de teste que são bem importantes de serem realizados, tá? De preferência, esses testes devem ser automatizados. O que eu quero dizer com isso? A gente programa o teste, tá? Do estilo de programar mesmo. E implantação, que é pegar o sistema, empacotar, distribuir e instalar no ambiente do usuário. Se for, vai ser um sistema web, beleza, a gente vai colocar no servidor web. Vai ser tipo um Windows da vida, a gente disponibiliza o CD, DVD, apesar que hoje em dia a gente disponibiliza tudo na internet. Mas é isso, é entregar o sistema pronto, ou até não precisa ser necessariamente pronto, mas entregar para o cliente, enfim, quem for utilizar o sistema. Os manuais vão ser construídos, os dados importados e inseridos, os usuários treinados também, tá? Então daqui a pouco, ele é uma migração desse sistema. Beleza, então eu tenho que pegar o banco de dados do sistema antigo para colocar no nosso. Ou, não tem sistema antigo, a gente tem que inserir informações antes de utilizar o sistema. Tipo, eu já tenho que cadastrar os funcionários, já tenho que cadastrar os produtos. Beleza, então tem que acontecer isso. Tem que fazer manual de usuário e tudo mais. Os usuários vão ter que ser treinados, né? Tem que mostrar, é assim, assim, assim que faz, tudo mais. E é isso, exercícios. Aí eu vou pedir que vocês descrevam, com as palavras de vocês, o que significa cada atividade elementar no processo de desenvolvimento de software, tá? Com as palavras de vocês, tá? Não copiem na internet, tá? Não vale a pena. Nem do meu próprio slide, copiar do meu slide. A ideia é que vocês tentem descrever. Professor, que se eu descrever... se eu descrever errado, o senhor vai descontar? Não vou descontar. A ideia é que vocês olhem o material e pensem e reflitam sobre ele, tá? E é isso, gente. Aí estão as referências. Basicamente... meu Deus, será que tá bom? Basicamente, toda essa minha aula está baseada nesse livro aqui, Princípios de Análise de Projetos e Sistemas com ML, tá bom? Eu vou usar também esse aqui seguidamente, do Gilianes. Tem esses dois livros que são da engenharia de software, do Somerville e do Presmo, que eles são bem mais pesados, tanto em peso físico quanto em conteúdo. Aí, esse aqui são conteúdos mais avançados e específicos, tá? Mas basicamente eu vou me basear nesse livro aqui. Eu vou passar esse livro, o PDF desse... Será que eu tenho desse aqui também? Não sei se eu tenho. Se eu tiver, eu passo para vocês, tá? Eu passo o PDF desses livros para vocês. Beleza? E é isso. Semana que vem nós vamos já cair na análise. Se eu não me engano, a gente já vai cair em caso de uso. Beleza, gente? Obrigado.